Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Capítulo 68. Mire no Sol. Minha pesquisa sobre reflexos cognitivos de esprenos na torre foi profundamente ilustrativa. Alguns achavam que Irmane havia se retirado dos homens por vontade própria, mas encontrei indícios que contradizem essa teoria. Da gaveta 1A1, primeira zircônia. Riso conduziu Shalom a uma taverna atarracada que estava tão coberta de creme que passava a impressão de ter sido mesclada em argila. Dentro, um ventilador de teto fabrial pendia imóvel. Ligá-lo teria atraído a atenção dos estranhos esprenos gritadores. Apesar das grandes placas do lado de fora oferecendo chouta para vender, o lugar estava vazio. Os preços fizeram Shalom arquear as sobrancelhas, mas os aromas emanando da cozinha eram convidativos. O taverneiro era um aletiano baixo e corpulento com uma pança tão grande que parecia um ovo de chulé. Ele fechou a cara quando Riso entrou. Você, disse ele, apontando. Contador de histórias. Você deveria atrair clientes para cá. O lugar vai ficar cheio, você disse. Meu tirânico soberano, acredito que o senhor entendeu errado. Riso fez uma elaborada mesura. Eu disse que o senhor ficaria cheio. E o senhor está. Do que eu não disse, pois não queria macular minha língua. Onde estão meus clientes, seu idiota? Riso deu um passo para o lado, estendendo as mãos na direção de Shalom. Veja, poderoso e terrível rei, eu recrutei uma súdita para o senhor. O dono da pousada fitou-a com olhos estreitados. Ela pode pagar? Pode, respondeu Riso, erguendo a bolsa de Shalom e cutucando-a. Ela provavelmente vai deixar uma gorjeta também. Com um sobressalto, Shalom apalpou seu bolso. Raios, havia mantido a mão naquela bolsa a maior parte do tempo. Pegue a sala particular então, disse o dono da pousada. Não tem ninguém usando mesmo. Bardo idiota. Espero uma boa atuação sua essa noite. Riso suspirou, jogando a bolsa para Shalom. Ele pegou sua bolsa e seu braseiro e a conduziu a uma câmara ao lado do salão de jantar. Enquanto gesticulava para que ela entrasse, ele levantou um punho na direção do dono da pousada. Já aguentei demais sua opressão, tirano. Guarde bem seu vinho esta noite, pois a revolução será rápida, vingativa e inebriada. Fechando a porta atrás de si, Riso balançou a cabeça. Aquele homem realmente já deveria ter entendido. Não faço ideia de por que ele ainda me tolera. Ele deixou seu braseiro e bolsa junto da parede. Então se acomodou à mesa de jantar, onde se recostou e pousou as botas na cadeira ao lado. Shalom se sentou à mesa mais delicadamente, Padrão deixando o casaco dela para formar sulcos na mesa ao seu lado. Riso não reagiu ao espreno. O lugar era agradável, com painéis de madeira pintados nas paredes e petrobulbos ao longo do parapeito em uma pequena janela. A mesa tinha até mesmo uma toalha de seda amarela. A sala era obviamente para olhos claros que apreciavam jantares em particular, enquanto os vulgares olhos escuros comiam na câmara principal. Essa é uma bela ilusão, disse Riso. Você acertou a parte de trás da cabeça. As pessoas sempre erram a parte de trás. Você saiu da personagem, contudo. Está andando feito uma olhos claros recatada, o que parece bobo nesse disfarce. Só dá para convencer com um casaco e chapéu se você se apoderar deles. Eu sei. Disse ela, fazendo uma careta. A persona fugiu quando você me reconheceu. É uma pena esse cabelo escuro. Seu cabelo ruivo natural ficaria impressionante com o casaco branco.
Esse disfarce não é para chamar tanta atenção. Ele olhou para o chapéu que ela havia disposto na mesa. Shallan enrubesceu. Ainda se sentia uma garota exibindo nervosamente seus primeiros desenhos para o tutor. O taverneiro entrou com bebidas, um laranja brando, já que ainda era cedo. Muito obrigado, meu soberano. Disse Riso. Juro compor outra canção sobre o Senhor, uma sem tantas referências às coisas que o Senhor já confundiu com jovens donzelas. Tormentoso idiota. Resmungou o homem. Ele deixou as bebidas na mesa e não notou o padrão, que saiu ondulando debaixo de uma delas. O taverneiro saiu irritado, fechando a porta. Você é um deles? Perguntou Shallan de uma vez. Você é um arauto, Riso? Padrão zumbiu baixinho. Céus! Não! Disse Riso. Não sou estúpido a ponto de me envolver com religião de novo. As últimas 7 vezes em que tentei foram desastrosas. Acredito que ainda há pelo menos um deus me venerando por acidente. Ela olhou de soslaio. Era sempre difícil saber quando os exageros de Riso deveriam significar alguma coisa e quando eram distrações desconcertantes. Então, o que você é? Alguns homens, à medida que envelhecem, tornam-se mais gentis. Eu não sou um deles porque vi como a Cosmere pode maltratar os inocentes, e isso me deixa desinclinado à gentileza. Alguns homens, à medida que envelhecem, tornam-se mais sábios. Eu não sou um deles, pois a sabedoria e eu sempre tivemos objetivos contrários, e ainda tenho que aprender a língua que ela fala. Alguns homens, à medida que envelhecem, tornam-se mais cínicos. Eu, felizmente, não sou um deles. Se eu fosse, o próprio ar se contorceria ao meu redor, sugando toda a emoção e deixando apenas o desprezo. Ele bateu levemente na mesa. Outros homens, à medida que envelhecem, tornam-se apenas mais estranhos. Temo que eu seja um deles. Sou os ossos de uma espécie alienígena, deixados para secar na planície que foi, há muito tempo, um oceano. Uma curiosidade, talvez uma recordação, de que tudo nem sempre foi como é agora. Você é velho, não é? Não um arauto, mas tão velho quanto eles? Riso tirou as botas de cima da cadeira e se inclinou para a frente, fitando-a nos olhos, e sorriu gentilmente. Criança, quando eles eram ainda bebês, eu já havia vivido dezenas de vidas. Velho é uma palavra que se usa para sapatos usados. Eu sou algo completamente diferente. Ela tremeu, olhando naqueles olhos azuis. Sombras brincavam dentro deles. Formas se moviam e eram erodidas pelo tempo. Rochedos viravam poeira, montanhas se tornavam colinas. Rios mudavam de curso. Mares se tornavam desertos. Raios! Sussurrou ela. Quando eu era jovem, Disse ele. Sim. eu fiz um juramento. Shallan assentiu, olhos arregalados. Eu disse que sempre estaria lá quando precisassem de mim. E esteve? Sim, Ela soltou o ar. no fim das contas eu deveria ter sido mais específico, já que lá é tecnicamente qualquer lugar. O quê? Para ser sincero, até agora, lá tem sido um local aleatório que não serve de absolutamente nada para ninguém. Shallan hesitou. Em um instante, qualquer coisa que tivesse pressentido em Riso se fora. Ela se recostou de volta no assento. Por que estou aqui falando logo com você? Shallan, Disse ele, horrorizado. se você estivesse falando com outra pessoa, ela não seria eu. Acontece que eu conheço muita gente que não é você, Riso. Até mesmo gosto de algumas delas. Tome cuidado. Pessoas que não são eu são propensas a súbitos acessos de sinceridade. E isso é ruim? Mas é claro,
Sinceridade é uma palavra que as pessoas usam para justificar sua chatice crônica. Bem, eu gosto de pessoas sinceras. Declarou Shallan, erguendo seu copo. É muito agradável ver a cara de surpresa delas quando você as empurra a escada abaixo. Ora, isso é cruel. Você não deveria empurrar pessoas escada abaixo por serem sinceras. Você empurra pessoas escada abaixo por serem estúpidas. E se elas forem sinceras e estúpidas? Então você foge. Eu prefiro discutir com elas em vez disso. Elas me fazem parecer inteligentes. E Vev sabe que preciso da ajuda. Não. Nunca se deve debater com um idiota, Shallan. Não mais do que se deve usar sua melhor espada para espalhar manteiga. Ah, mas eu sou uma erudita. Aprecio coisas com propriedades curiosas. E a estupidez é deveras interessante. Quanto mais você a estuda, mais ela lhe escapa. E ainda assim, quanto mais você a obtém, menos a compreende. Riso provou sua bebida. Verdade, até certo ponto. Mas ela pode ser difícil de identificar, já que, como o odor corporal, você nunca nota sua presença em si mesmo. Dito isso, coloque duas pessoas inteligentes juntas e elas vão em dado momento encontrar sua estupidez em comum e, por consequência, se tornar idiotas. Como uma criança, ela cresce quanto mais você a alimenta. Como um vestido elegante pode ser atraente na juventude, mas fica particularmente ruim nos maduros. E por mais únicas que sejam suas propriedades, a estupidez é assustadoramente comum. A soma total das pessoas estúpidas é aproximadamente a população do planeta. Mais um. Mais um. Indagou Shallan. Sadeias conta como 2. Ele morreu, Riso. O quê? Riso se impertigou. Alguém o assassinou. Nós não sabemos quem foi. Os investigadores de Aladar continuavam caçando o criminoso, mas a investigação estava empacada quando Shallan partiu. Alguém apagou o velho Sadeias e eu perdi isso? O que você teria feito? Ajudado? Raios. Não. Eu teria aplaudido. Shallan sorriu e soltou um profundo suspiro. Seu cabelo havia retornado ao vermelho. Ela deixara a ilusão se desfazer. Riso, por que você está aqui, na cidade? Não tenho certeza absoluta. Por favor, poderia simplesmente responder? Eu respondi e fui honesto. Posso saber onde devo estar, Shallan, mas nem sempre sei o que devo fazer naquele lugar. Ele deu uma batidinha na mesa. Por que você está aqui? Para abrir o sacro portal. Disse Shallan. Salvar a cidade. Padrão zumbiu. Objetivos nobres. Disse Riso. De que servem objetivos, se não para incitar você a ser nobre? Sim. Mire no sol. Desse modo, se errar, pelo menos sua flecha vai cair bem longe e a pessoa que ela matar provavelmente será alguém que você não conhece. O taverneiro escolheu aquele momento para chegar com a comida. Shallan não estava particularmente com fome. Ver toda aquela gente faminta do lado de fora havia roubado seu apetite. Os pratos pequenos traziam pães farelentos de grão transmutado com um único caranguejo cozido no vapor por cima, uma variedade conhecida como scripe, com calda chata, 2 garras grandes e antenas longas. Comer caranguejos não era incomum, mas não era um prato particularmente fino. A única diferença entre a refeição de Shallan e a de Riso era o molho. O dela era doce, o dele, apimentado, embora o molho dele estivesse em uma tigela ao lado. Suprimentos alimentícios estavam em falta e a cozinha não estava preparando pratos diferenciados para homens e mulheres. O taverneiro franziu o senho diante do cabelo dela, então balançou a cabeça e partiu.
Ela teve a impressão de que ele estava acostumado com esquisitices em volta de riso. Shallan olhou para a comida. Poderia doar a alguém. Alguém que merecesse mais do que ela. Coma. Disse Riso, se levantando e caminhando até a pequena janela. Não desperdice o que recebeu. Relutantemente, ela obedeceu. Não estava particularmente saboroso, mas não era horrível. Você não vai comer? Perguntou ela. Sou inteligente o bastante para não seguir meus próprios conselhos. Muitíssimo obrigado. Ele parecia distraído. Do lado de fora, uma procissão do culto de momentos estava passando. Quero aprender a ser como você. Disse Shallan, sentindo-se tola ao dizer isso. Não quer, não. Você é engraçado e charmoso e... Sim, sim. Sou tão tormentosamente inteligente que metade do tempo nem eu consigo acompanhar o que estou dizendo. E você muda as coisas, Riso. Quando me procurou em Jaqueved, você mudou tudo. Quero ser capaz de fazer isso. Quero ser capaz de mudar o mundo. Ele não parecia nem um pouco interessado na comida. Será que ele come? Ela se perguntou. Ou ele é, como um tipo de espreno? Quem veio com você para a cidade? Perguntou ele. Kaladin Adolin Eulokar. Alguns dos nossos servos. O rei Eulokar? Aqui? Ele está determinado a salvar a cidade. Na maioria dos dias, Eulokar tem dificuldade em salvar a própria pele, quanto mais cidades. Eu gosto dele, Disse Shallan. apesar da sua Eulocar-cidade. Ele aos poucos entra no nosso coração, feito um parasita. Ele realmente quer fazer a coisa certa. Você deveria ouvi-lo falando disso ultimamente. Ele quer ser lembrado como um bom rei. Vaidade. Você não se importa com como será lembrado? Ou me lembrar de mim mesmo, isso basta. Eulokar, contudo, se preocupa com as coisas erradas. O pai dele usava uma coroa simples, porque não precisava se lembrar da própria autoridade. Eulokar usa uma coroa simples porque se preocupa que, caso use algo mais extravagante, as pessoas olhem para ela, em vez de para ele. Ele não quer competição. Riso virou-se, deixando de lado sua inspeção da lareira e da chaminé. Você quer mudar o mundo, Shallan. Até aí, tudo bem. Mas tome cuidado. O mundo veio antes de você. Ele tem precedência. Sou uma radiante. Replicou Shallan, enfiando outro bocado de pão doce e farelento na boca. Salvar o mundo é a descrição do meu trabalho. Então faça isso com sabedoria. Há dois tipos de homens importantes, Shallan. Existem aqueles que, quando o rochedo do tempo rola na direção deles, param na frente da pedra e estendem as mãos. Passaram a vida toda ouvindo como eram grandiosos. Eles acham que o mundo em si vai se curvar aos seus desejos, como a ama que lhes levava um copo de leite fresco. Esses homens acabam esmagados. Outros homens saem do caminho quando o rochedo do tempo passa, mas logo dizem: vejam o que eu fiz. Fiz o rochedo rolar para lá. Não me obriguem a fazer isso de novo. Esses homens acabam fazendo com que todos os outros sejam esmagados. Não há um terceiro tipo de pessoa? Ah, sim, mas elas são muito, muito raras. Sabem que não podem deter o rochedo, então caminham ao lado dele, estudam-no e esperam. Então o empurram, bem de leve, para criar um desvio em seu caminho. Esses são os homens. Bem, esses são os homens que realmente mudam o mundo. E eles me apavoram. Pois os homens nunca enxergam tão longe quanto pensam. Shallan franziu o senho, então olhou para seu prato vazio. Pensara que não estava com fome, mas depois de ter começado a comer. Riso passou por ela e habilmente tirou seu prato, então trocou pelo dele, ainda cheio. Riso, não posso comer isso. Não seja melindrosa. Disse ele.
Como vai salvar o mundo se estiver passando fome? Eu não estou passando fome. Mas ela provou um bocado para satisfazê-lo. Falando assim, parece que ter o poder para mudar o mundo é uma coisa ruim. Ruim? Não. Detestável, deprimente, medonha. Ter poder é um fardo terrível, a pior coisa imaginável, a não ser por todas as outras alternativas. Ele se virou e estudou-a. O que é poder para você, Shallan? Shallan cortou o caranguejo, separando-o da carapaça. É o que eu disse antes. A habilidade de mudar as coisas. Coisas. A vida das pessoas. Poder é a habilidade de tornar a vida das pessoas à sua volta melhor ou pior. E a sua também, naturalmente. Eu não tenho importância. Deveria ter. O altruísmo é uma virtude vorim, Riso. Dane-se isso. Você tem que viver a vida, Shallan. Apreciar a vida. Beba daquilo que está propondo oferecer a todos. É o que eu faço. Você parece mesmo se divertir um bocado. Eu gosto de viver cada dia como se fosse o último. Shallan assentiu. E com isso quero dizer ficar prostrado em uma poça da minha própria urina, chamando a enfermeira para que me traga mais pudim. Ela quase engasgou com um pedaço de caranguejo. Seu copo estava vazio, mas Riso passou e deixou o dele em sua mão. Ela bebeu tudo de um gole. O poder é uma faca. Disse Riso, sentando-se. Uma faca terrível e perigosa que não dá para usar sem se cortar. Nós fizemos piadas sobre a estupidez, mas na verdade a maioria das pessoas não são estúpidas. Muitas estão apenas frustradas com quão pouco controle têm sobre suas vidas. Elas explodem, às vezes de maneiras espetaculares. O culto dos momentos. Ouvi dizer que eles alegam ver um mundo transformado se aproximando. Tome cuidado com qualquer pessoa que alegue ver o futuro, Shallan. Exceto você, é claro. Você não disse que sabe onde precisa estar? Tome cuidado com qualquer pessoa que alegue ver o futuro, Shallan. Repetiu ele. Padrão ondulou na mesa, sem zumbir, só mudando mais rapidamente e assumindo formas novas em uma sequência rápida. Shallan engoliu em seco. Para sua surpresa, o prato dela estava vazio de novo. O culto tem controle sobre a plataforma do Sacro Portal. Disse ela. Você sabe o que eles fazem lá toda noite? Eles celebram e festejam. Disse Riso baixinho. Há duas divisões gerais entre eles. Os membros comuns perambulam pelas ruas, gemendo, fingindo ser esprenos. Mas os outros na plataforma, de fato, conhecem os esprenos. Especificamente, a criatura conhecida como o coração do festim. Um dos desfeitos. Riso assentiu. Um inimigo perigoso, Shallan. O culto me lembra de um grupo que conheci muito tempo atrás. Igualmente perigoso, igualmente tolo. Eulocar quer que eu me infiltre no culto, que eu chegue naquela plataforma e ative o Sacro Portal. É possível? Talvez. Riso se recostou. Talvez. Eu não tenho como ativar o portal. O espreno do Fabrial não me obedece. Você precisa da chave certa e o culto aceita novos membros com entusiasmo. Ele os consome, como um fogo que precisa de pedaços frescos de lenha. Como? O que eu faço? Comida? Disse ele. A proximidade com o coração faz com que eles festejem e celebrem. Bebendo a vida? Disse ela, citando a frase anterior dele. Não, o hedonismo nunca traz prazer, Shallan, mas o oposto. Eles pegam as coisas maravilhosas da vida e se entregam a elas até que percam o sabor. É como ouvir bela música, executada em um volume tão alto a ponto de eliminar toda a sutileza. Pegar algo belo e torná-lo carnal. Mas os festejos deles dão a você uma abertura. Já esbarrei nos líderes do culto, apesar de ter tentado evitar. Leve comida para o festim e consigo colocá-la para dentro.
Um aviso, contudo. Eles não vão ficar satisfeitos com simples grãos transmutados. Um desafio, então. É melhor eu voltar ao meu grupo. Ela olhou para Riso. Você viria comigo? Se juntaria a nós? Ele se levantou, então caminhou até a porta e pressionou a orelha contra ela. Infelizmente, Shallan, Disse ele, olhando-a de soslaio. você não é o motivo de eu estar aqui. Ela respirou fundo. Eu vou aprender a mudar o mundo, Riso. Você já sabe como. Aprenda por quê. Ele recuou da porta e se pressionou contra a parede. E também diga ao taverneiro que eu desapareci em pleno ar. Ele vai enlouquecer. O taverneiro... A porta se abriu subitamente para dentro. O taverneiro entrou e hesitou ao ver Shallan sentada sozinha à mesa. Riso se esgueirou com grande habilidade ao redor da porta e por trás do homem, que não percebeu. Danação! Disse o taverneiro, olhando ao redor. Imagino que ele não vai trabalhar essa noite. Não faço ideia. Ele disse que me trataria como um rei. Bem, essa promessa ele está cumprindo. O taverneiro pegou os pratos e saiu, irritado. Conversas com Riso costumavam terminar de modo estranho. Bem, começar de modo estranho. Era tudo estranho. Você sabe alguma coisa sobre Riso? Perguntou ela a Padrão. Não, Disse Padrão. ele parece um de nós. Shallan procurou na sua bolsa algumas esferas. Riso roubara algumas, ela notou. Como gorjeta para o pobre dono da pousada. Então seguiu o caminho de volta para a loja da costureira, planejando como usar sua equipe para conseguir a comida necessária. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.